Salut à tous, c'est Quentin, professeur de français. Bom dia para todos. Hoje eu vou fazer um vídeo para explicar as minhas melhores dicas para aprender francês. 16 dicas para aprender o meu idioma nativo, aprender francês agora mesmo, hoje mesmo. Então, fica bem até o vídeo, porque cada dica é muito importante. Eu sei que aprender um idioma é um problema para muitas pessoas. Eu já recebi muitas perguntas. Tem muita gente que tem esse problema, que tem vontade, mas não sabe como começar, não sabe qual é o melhor jeito, qual é o jeito certo para aprender. Então, hoje eu vou te dar todas as minhas soluções que eu usei, por exemplo, para aprender o inglês, para aprender português também, e que você também pode usar para aprender francês. Em pouco tempo, se tu usar cada dica que eu vou dar nesse vídeo até o fim do vídeo, tu vai aprender francês em pouco tempo. Então, vamos lá. Primeiro, antes de dar todas as dicas, você pode receber o meu guia e-book gratuito, que dá todos os motivos para aprender francês. Também tem muitas dicas nesse e-book que vão te ajudar muito. Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E é só preencher o teu endereço de e-mail e você já vai receber o guia gratuito no teu e-mail agora mesmo, tá? Então, vamos lá. O que acontece nesse vídeo é que tem muitas informações. Então, eu tô usando o meu computador ao mesmo tempo, o meu computador, para lembrar de todas as dicas e o que eu tenho que falar para você hoje. Então, eu vou te olhar e ao mesmo tempo eu vou olhar o computador, tá? Então, o primeiro dica é a imersão no idioma. Quanto mais tu vê coisas em francês, mais rápido tu vai aprender. Então, imersão significa o quê? Significa, por exemplo, mudar o teu celular em francês. Significa usar aplicativos para ter ajuda de outras pessoas. Por exemplo, tem um aplicativo muito legal que se chama HelloTalk. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo também. Nesse aplicativo, tu vai poder encontrar as pessoas adequadas para melhorar a tua aprendizagem do francês. A segunda dica é sair da zona de conforto. Então, por exemplo, se você morar na França, sair na zona de conforto significa ir no supermercado e tentar falar em francês, mesmo se o francês não está perfeito, e falar em francês com a pessoa na caixa. Se tiver uma pergunta na rua para perguntar a hora ou o teu caminho, se estiver perdido, tu pode falar com as pessoas em francês. Também tem que sair onde só tem pessoas que falam francês. E o melhor é ser sozinho. Agora, por exemplo, se tu mora ainda no Brasil, mas tu mora numa cidade muito grande como o Rio de Janeiro ou São Paulo, lá tem muitos franceses que estão morando lá. Eu já moro lá no Brasil, no Rio e em São Paulo também. E lá tem muitos franceses. Então, o melhor é, por exemplo, entrar num grupo Facebook para escrever que você é brasileiro e que você quer aprender o francês com eles. Então, não vai ser confortável no começo, porque você não fala muito bem, mas você vai ouvir muitas coisas em francês e tu vai poder aprender muito rápido. Se tu é português, por exemplo, e tu mora em Lisboa, eu moro em Lisboa agora, tem muitos franceses, tem muitos. Então, tu pode conhecer muitos franceses, fazer amizade com eles, e aí, no começo, mais uma vez, não vai estar confortável. Mas é assim que tu vai aprender. Porque aprender um idioma, todo começo é complicado. Mas quanto mais o tempo passa e que tu faz esforços para aprender, mais rápido tu aprende. E o teu nível vai melhorar muito rápido e daqui a pouco tu vai falar muito bem. A dica número 3 é começar com o essencial. Porque eu já tive muitos alunos na minha vida. Porque já fui um professor de francês. Tipo, eu já fiz professor lá no Brasil. Eu já fiz professor na Espanha também, para os espanhóis que queriam aprender francês. E tem muita gente que não fala francês e que quer saber o passado, o futuro, palavras muito complicadas para descrever ideias que eles têm. Mas tem que começar com o básico. Tem que saber como dizer bom dia, que se diz bonjour. Tem que saber como dizer hum, obrigado, merci. São coisas muito básicas
E tu tem que começar com isso, ok? Começar com o presente também, com o verbo ser, que é o verbo être, com o verbo ter, avoir. E depois, tu pode aprender cada vez mais coisas. Depois outros verbos, e depois começar com o passado, e depois o futuro. Mas sempre começar com o essencial, ok? Etapa por etapa tu vai aprender. É impossível aprender um idioma de um dia para o outro. Tem que ter paciência e assim tu vai conseguir. A dica número 4 é uma dica que eu gosto muito. É fazer amizade. Porque nunca pode esquecer que a aprendizagem de um idioma não deve ser uma coisa chata. Deve ser uma coisa muito legal, interessante, com interações. Aprender um idioma é para falar. Escrever com certeza, mas falar é muito importante, é a base de um idioma, né? Então tem que fazer amizade com locais. Ou pode fazer amizade também com pessoas do teu povo, tipo da tua nacionalidade. Por exemplo, brasileiros, se tu for brasileiro, português, se tu for português. Mas deve ser pessoas que querem aprender também o francês. E ao fazer amizade, tu vai ver que é muito mais engraçado praticar um idioma com outras pessoas do que praticar um idioma com um livro. É muito diferente. É assim que eu aprendi também português. Eu fiz muita amizade em Portugal. Eu fiz muita amizade lá no Brasil também. E me ajudou muito porque é muito mais engraçado, é muito mais fácil e tem muito mais jeito, né? Então é mais humano e mais natural. Então, tenta fazer amizade para falar um idioma. A dica número 5, eu gosto muito dessa dica também. Ir para fora do país. Então, eu sei que nem todo mundo tem acesso para viajar muito. Mas se tu tiver a possibilidade e os recursos, tem que tentar uma experiência no estrangeiro. Pode ir para a França, para a Suíça, para a Bélgica, para o Canadá também. Tem uma parte no Canadá onde eles falam francês, Quebec, e tenta ir lá. Pode ser para as férias, por alguns dias, mas o melhor é viver pelo menos alguns meses em outro país. E tu vai ver que o teu francês vai melhorar muito rápido, porque tu vai escutar muita coisa. Tu vai no restaurante, o empregado de mesa vai te falar em francês. Tu vai para a rua, tu vai ver pessoas falando francês na rua. Tu vai num bar, tu vai ouvir grupos de jovens que falam francês. E tu vai ter que falar francês, porque não pode ficar sozinho. Tu vai para um outro lugar sem conhecer ninguém, que é uma coisa muito boa para sair da zona de conforto. E aí tu vai ter que conhecer pessoas. Então, ir para fora do país é o melhor jeito para bem conhecer como que funciona o sotaque, a gramática, o vocabulário, até as conjugações também, né? Tudo isso é muito interessante, é muito mais humano do que só estudar com um livro, como muita gente faz na escola. Eu nunca gostei muito da escola, para ser honesto. Eu comecei a aprender idiomas como inglês ou português depois dos meus estudos. Quando eu terminei tudo, comecei a trabalhar na minha vida ativa, eu comecei a fazer isso. Viajar muito, fazer amizade. É isso que me ajudou muito. Então, tu tem que fazer a mesma coisa e tu vai ver que vai ser muito mais fácil e rápido. Agora, a dica número 6 é uma dica um pouquinho mais chata, mas que é muito importante. Repetir. Para aprender um idioma, pode ser complicado, porque são muita coisa, é muita coisa. São muitas palavras que vão chegar até o teu cérebro. Então, por exemplo, tu vai aprender uma nova palavra. Por exemplo, bonjour. Porque tu acabou... Vamos dizer que tu acabou de começar a aprender francês. Então, a palavra bonjour, você vai ter que escrever essa palavra uma vez, duas vezes, três vezes, até 20 vezes, 30 vezes. Até o momento que seja um reflexo, tipo, que não tem que pensar muito para dizer essa palavra. Repetir a pronúncia, mas também repetir escrevendo, ok? Para ter o vocabulário certo, para não fazer, tipo, erros de ortógrafo, né? É isso? Então, para saber o jeito de escrever, e tu tem que repetir. Eu lembro na escola, sempre que eu fiz o mesmo erro, eu tive esse professor de francês, quando eu estava na minha aprendizagem do francês, quando eu era moleque. E aí, quando eu fiz esse erro, eu tive que escrever a mesma palavra
100 vezes. 100 vezes. Foi muito chato. Mas hoje, você quer saber a verdade? Eu agradeço. Eu agradeço porque é o melhor jeito para ter uma palavra bem específica no teu cérebro. Então tu tem que fazer a mesma coisa. Não é obrigatório escrever uma palavra 100 vezes, não, porque isso é muito chato. Mas algumas vezes tem que escrever uma vez, duas vezes, e também tem que ver, ok? Você vai ler uma vez uma frase, ou um novo verbo, uma nova coisa, ok? E você vai ver o dia depois, de novo. E depois de amanhã, você vai ver essa palavra ou essa coisa nova de novo. Então, repetir até virar um lifestyle. Aprender um idioma é um lifestyle. Não é uma coisa tipo de um dia para outro, como eu já falei antes no vídeo. É um lifestyle. É uma coisa com a qual tu vai aprender muita coisa além do idioma. Vai ser muito interessante e é assim que tu vai conseguir. Então, a dica número 7 é uma dica também que nunca podia esquecer. Tu tem que ser realista e paciente. Aprender um idioma é um projeto de vida. Não é fácil. É um projeto de vida. Então, não pode dizer, se não falar nada em francês, ok, na semana que vem eu vou falar francês. Eu vou tomar o meu exemplo. Quando eu cheguei, antes de viver no Brasil, eu morava em Portugal. Acho que eu cheguei em 2015 em Portugal, em Lisboa. E aí, eu já sabia, porque eu já tinha aprendido inglês e alemão. Então, eu tomei esse objetivo de começar a falar em 3 meses e de falar muito bem português em 6 meses. Por que tanto tempo? Porque é impossível falar um novo idioma em uma semana. Não pode. Então não tenta fazer 4 horas, tipo, hoje, 4 horas amanhã, para falar francês na semana que vem, porque isso é impossível. Até as pessoas muito inteligentes não podem. Então tem que ter objetivos realistas. Tem que saber, ok, na semana que vem, eu sei dizer bom dia, eu sei dizer obrigado, eu conheço algumas coisas no presente. Em 2 semanas, eu vou acrescentar mais coisas. E pronto, em 2 meses, eu começo a falar francês. Em 4 meses, eu sou capaz de ter uma conversa. E em 6 meses, eu sou fluente. Claro, tu vai ter um sotaque normal. Mas, tu pode ser fluente em 6 meses. Tem que ter objetivos assim, realistas, tem que ser paciente. Todos passamos por dificuldade ao longo do processo, é normal. Mas, com o tempo, vai dar tudo certo se tu tiver motivação e paciência. A dica número 8. Dica número 8, aprender vocabulário. Porque eu vejo muitas pessoas no começo que querem, tipo, fazer frases muito complicadas. No começo, tu vai aprender as palavras básicas de vocabulário que vão te ajudar para fazer o teu pedido no restaurante, fazer o pedido num bar, para pedir a hora o teu caminho na rua, quando estiver perdido. Porque com as palavras de vocabulário, mesmo se tu não conheces as conjugações, tu vai poder te virar bem, ok? Então, com essas palavras, se esquecer as conjugações de um verbo, tranquilo, sem pressão. Se falar a palavra, por exemplo, você quer uma garrafa de água, ok? Água em francês se diz de l'eau. Se esquece a palavra, se esquece o verbo para pedir, você só fala na França de l'eau. De l'eau, s'il vous plaît. E já é suficiente. Claro que ao longo do processo tu vai ter que aprender mais coisas. Mas isso já é muito legal. O vocabulário básico é muito importante para viajar. Os números também, né? Os números entre 1 e 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então agora, a dica número 9 é muito importante. Escutar para aprender francês. Também tem muita gente que quer livro e quer escrever e ler. Faz parte do processo. Mas o idioma é muito vivo, ok? É uma coisa humana. São interações com pessoas, então tu tem que escutar. Tu tem que escutar muito. Mesmo se tu não percebe nada no começo, tem que começar a escutar francês. Tem muito jeito, tu pode escutar a rádio, tu pode escutar as notícias, tu pode ver filmes também. E eu vou deixar na descrição do vídeo rádios francesas que são legais para você escutar francês.
e também sites para escutar as notícias. Também vai te ajudar muito. Mais uma vez, se não percebe nada, ou seja, não percebe muita coisa, não faz mal. O importante é, tipo, começar a escutar para te familiarizar com o sotaque, com o idioma, com o jeito de falar e com o francês em geral, né? Então é isso. Agora, a dica número 10. Trabalhar a pronúncia. A dica antes vai te ajudar muito com isso, mas para que a gente te entende, lá na França, ou lá na Bélgica, ou na Suíça, tem que trabalhar a tua pronúncia. Para isso, pode usar o Google, por exemplo. O Google, pode usar o meu canal também, claro, mas para cada palavra, tu pode usar o Google, que vai te ajudar com a pronúncia. Porque a pronúncia em francês é muito diferente de português. Então, no começo vai ser complicado, isso é normal. Mas tem que usar o Google, tem que usar os aplicativos para escutar a pronúncia e depois você tenta pronunciar uma vez, duas vezes, três vezes, mais vezes, ok? As vezes que for necessário para você ter a pronúncia certa. E se você trabalhar a tua pronúncia, é assim que tu já não vai ter vergonha de falar francês em público com pessoas francesas ou francófonas. Então tem que tentar, porque se não começa, se começar só a escrever sem trabalhar a tua pronúncia, vai ser muito complicado depois para falar em público. No momento de falar em público vai ser muito complicado. Eu já vivi essa experiência e eu entendi muito rápido que a pronúncia é muito importante para aprender um idioma. A dica número 11, que vem depois da pronúncia, escrever. Claro. Porque também depende do teu objetivo. Se é só tipo fazer amizade, a parte oral para falar é mais importante. Mas se tu quiser trabalhar com o mercado francês, tu vai ter que saber escrever. Então, nesse momento, depois de começar a fazer amizade e tudo que eu já falei nesse vídeo, tu pode usar um livro para aprender e depois escrever, ok? Um livro não é só ler um livro e fechar o livro. É ler para aprender e escrever depois para praticar, ok? A teoria é uma coisa, a prática é uma outra coisa que é tão importante como a teoria, até mais, na verdade, mais importante. Então tem que escrever. A dica número 12: usar a tecnologia. Deixa a tecnologia te ajudar. Tem muitos aplicativos gratuitos hoje em dia que são muito legais. Por exemplo, o Duolingo, que é disponível para todos os celulares, para Android, para iPhone, para tudo. Então pode usar o Duolingo. Pode usar os canais do YouTube. O que eu faço? Eu uso a tecnologia para ajudar vocês a aprender francês mais rápido e com mais facilidade. Então usa o celular, usa o computador. O jeito de aprender com um livro é legal, mas um jeito um pouquinho old school, sabe? Um pouquinho antigo. Então tu pode combinar os dois sem problema. Usa a internet, usa a tecnologia. Tu pode te perder entre os vídeos no YouTube para aprender francês. É muito mais engraçado do que só usar um jeito antigo de livro que é muito sério. Depois, a dica número 13 é uma dica que tu pode usar se um dia tu perder motivação para aprender francês. Pensa em termos de oportunidade e novas experiências. Às vezes, eu perdi motivação também para aprender português. E nesse momento, o que eu fiz? Eu pensei em termos de oportunidade e experiência. Eu pensei, ok, eu vou dar mais esforços porque se eu falar português um dia, eu vou poder fazer amizade com muitas pessoas. Eu vou poder viajar em Portugal e no Brasil. Então, para você, tu vai poder viajar na França, tu vai poder conhecer a capital, Paris, tu vai poder conhecer a Suíça, que é muito legal. Tu vai poder conhecer o Canadá, que é muito legal também. Muito lugar na África também se fala francês. Então, pensa no teu futuro. Se um dia tu falar francês, tu vai poder viajar. Também para o teu trabalho. Dá muita oportunidade de trabalho ao francês. Tem muita empresa que querem contratar estrangeiros, com contrato de estrangeiros, mas estrangeiros que falam francês. É uma condição necessária, é obrigatório. Então, é isso. Se tu fala um novo idioma, se tu fala francês, tu pode ter mais trabalho, com salários que são mais interessantes, tu pode viajar muito mais, tu pode conhecer muitas pessoas, então é muito interessante falar um novo idioma. O processo pode ser chato, mas quando falar vai ser muito legal. A dica número 14.
divertir-se na aprendizagem do francês. Não esquece que um idioma é uma coisa engraçada. Tem que fazer isso com um sorriso. Tem que fazer isso com brincadeiras. Não tem que levar a sério a aprendizagem, ok? Por isso, tu pode escutar muita música em francês. Eu já fiz um vídeo que agora tem muitas visualizações no YouTube, no meu canal. Eu vou deixar também o link na descrição do vídeo. Para conhecer os melhores cantores e as melhores músicas em francês. Então é um jeito mais legal de aprender. Porque tu pode te familiarizar com o sotaque, sabe? Então, tem muitos cantores que são muito bacanas. Um cantor que eu amo muito, que canta em francês, que é da Bélgica, é o Stromae. Eu não sei se tu conhece, é muito legal. Então, tu pode escutar músicas. Tu pode assistir filmes ou séries também. Tem muitos em francês, no Netflix, por exemplo. No YouTube também tem, assim, filmes completos, assim, com subtítulos em português, mas filmes franceses. Assistir vídeos no YouTube, claro, sobre as tuas paixões, porque usar o YouTube, na verdade, não é só usar os canais dos professores. E, por exemplo, se você gosta... O que eu fiz para aprender português? Eu gosto muito de futebol. Então, eu sempre escutava entrevistas dos jogadores muito famosos, tipo o Neymar, o Ronaldo Fenômeno, o Cristiano Ronaldo também, para começar a entender e a ouvir português. No teu caso, pode fazer a mesma coisa. Se tu gosta de futebol, vai lá escutar uma entrevista do Zidane, ou, sei lá, um jogador francês. Se tu gosta de cozinhar, tem muitos canais franceses sobre a cozinha. Cozinha vegana, cozinha de churrasco, muita coisa. Então, tenta combinar assim essa aprendizagem do francês e a tua paixão. E assim vai ser muito mais engraçado para aprender o idioma. Depois, ler revistas em francês. Também, ler revistas sobre as tuas paixões. Se tu gosta de moda, tenta comprar uma revista de moda francesa. Se tu gosta de esporte, né? Você pode comprar uma revista sobre o futebol, sobre o basquete, sobre a academia, como melhorar as tuas capacidades na academia, né? Então, usa tudo que pode ser em francês em relação aos seus interesses. Agora, dica número 15. Não se preocupe em cometer. No começo, todas as pessoas fazem erros. Eu já fiz muitos erros em português. Ainda faço, tu pode ouvir nesse vídeo. Então, não faz mal se tu faz erros. Não tenha vergonha. É muito mais... Eu tenho muito mais respeito, por exemplo, para uma pessoa que tenta fazer uma coisa com o risco de falhar do que uma pessoa que não faz nada. E a mesma coisa com o idioma. Por exemplo, se tu estiver na França, tenta falar francês. É melhor falar francês e fazer muitos erros do que assim esperar sem fazer nada. Então, não tem problema se tu faz muitos erros, porque é assim com a prática que tu vai melhorar a tua capacidade para para aprender, para falar, para escutar, para te dar bem com as pessoas, certo? Com os francófonos. Então, é o melhor jeito para perceber a tua evolução. Se não pratica, não vai ver a tua evolução. E agora, a última dica, sempre usar um dicionário. Sabe, hoje em dia se vende muito dicionário assim de muito pequenos que tu pode levar. Eu sempre tenho um dicionário de português no meu na minha bolsa. E quando eu estiver no metrô, quando eu estiver no ônibus, eu sempre uso para assim, para não esquecer algumas palavras que eu acabei de aprender. Ou, sabe, para tirar uma dúvida quando tenho uma dúvida, né? Então, sempre ter um dicionário, assim, ao teu lado, quando tiver uma dúvida sobre o jeito de escrever uma palavra, sobre a definição de uma palavra, tu sempre pode usar esse dicionário. Também pode usar os dicionários online, com a internet, que são muito simples para usar. Então, sempre vai te ajudar quando tiver uma dúvida. E pronto, galera. É isso. Agora eu tenho com a voz um pouquinho cansada, mas tudo certo. São 16 dicas muito importantes para te ajudar na tua aprendizagem do francês. Não é obrigatório usar todas as dicas, ok? Não tem pressão, tranquilo. Como eu falei, aprender um idioma se faz etapa por etapa, com paciência, com tranquilidade, é uma coisa engraçada e tem que gostar da aprendizagem. Então, pode usar no começo 2 dicas, 3 dicas,
Depois tu vai usar mais uma dica, com tranquilidade, semana após semana, mês após mês, tu vai melhorar a tua capacidade e vai dar tudo certo. Então, é isso. Se tu tiver um conselho também para dar, uma dica, tu pode deixar um comentário. Eu tento responder a cada comentário e isso me agrada muito, porque me mostra que tem pessoas também que gostam de reagir aos vídeos. Você também, se quiser me ajudar com os vídeos gratuitos assim que eu faço para ajudar cada vez mais gente, você pode te inscrever no meu canal do YouTube, assim, embaixo do vídeo. Isso me ajuda muito para ter mais visibilidade no Google, então eu agradeço muito se tu pode te inscrever. E também vou deixar o meu link do meu Instagram, das fotos da minha, assim, vida privada. E tu pode também me seguir no Instagram, isso me agrada muito. E também me dá cada vez mais motivação para fazer mais vídeos e ajudar cada vez mais pessoas. Pronto, é tudo por hoje. Então, eu agradeço pela atenção. Um abraço e até breve. É nóis. Tchau.